Prezadas alunas, prezados alunos, estamos no módulo 4, Terra no Espaço e Sistema do Clima. A aula de hoje, 11D, Movimentos da Terra, destaca a rotação e a obliquidade da eclíptica, inclinação do eixo da Terra. Já estamos utilizando o conteúdo do segundo capítulo disponível para vocês no Moodle. Eu sou o professor Francisco Eliseu Aquino. Continuando os movimentos da Terra, falaremos neste momento sobre a rotação. A rotação da Terra. A direção do movimento de rotação da Terra é de oeste para leste. Dizemos que está no sentido horário quando observamos a Terra acima do Polo Sul. Convencionalmente, é de oeste para leste. E no sentido anti-horário quando observamos acima do Polo Norte, mantendo a nossa convenção de oeste para leste. Observem a imagem do hemisfério sul. À esquerda, temos a Antártica e o Polo Sul. Sabemos que, por esta convenção, a Terra vai girar no sentido horário para um observador que estivesse no espaço, acima do Polo Sul. Por isso, marquei a flecha com sentido de oeste para leste. Na imagem à direita, temos o Polo Norte. Também fizemos a inversão do sentido da flecha, mas mantemos o oeste para leste. O observador pelo Polo Norte diz que a Terra gira no sentido anti-horário, enquanto que o observador no Polo Sul diz que a Terra gira no sentido horário. Para quem está no Equador, é mais simples de dizer que está de oeste para leste. Você pode fazer um exercício muito rápido para ajudar a compreensão do seu aluno na identificação do ponto de vista do observador. Minha sugestão: uma folha de plástico, um acrílico, tamanho A4, desenhe uma circunferência e coloque uma flecha dando sentido. Pode ser o do hemisfério sul. Faça o aluno observar o seu desenho por um lado, mantendo o desenho na mesma posição, peça para que o aluno vá ao outro lado e diga qual é o sentido da flecha. Vocês observarão que a simples mudança do ponto de vista do observador faz ele dizer que para o Polo Sul é sentido horário, para o Polo Norte é sentido anti-horário. Eu costumo insistir nas aulas, para que nunca esqueçamos, fazendo um desenho. Fiz a Terra, o limite externo que seria o Equador, com a vista ao Polo Sul. Eu sempre insisto que a gente escreva a palavra rotação e marque o sentido. Vejam que eu escrevi rotação e coloquei as flechas no sentido horário. Após fazer este passo, eu incluo oeste para leste. Então eu sei que a rotação no Polo Sul é no sentido horário. Então eu primeiro escrevo o sentido e a palavra rotação, depois oeste e leste. Foi o modo que eu gravei e facilita muito nas minhas aulas. Espero que com a turma de vocês também. O mesmo nós vamos fazer para o Polo Norte. Eu vou iniciar com as flechas e o sentido da rotação, para aí associar o oeste e o leste, sentido anti-horário, hemisfério sul, visto pelo Polo Sul, horário. Muito bem. É bom lembrar que no conteúdo anterior nós falamos sobre as dimensões da Terra e que o abaulamento geoidal na região equatorial é resultante do movimento de rotação, o que
também colabora para o achatamento nas regiões polares. Então, a rotação da Terra, o giro sobre o seu eixo, é um movimento que dura em média 24 horas. Vamos dizer que isso é o dia solar médio. A rotação determina a existência do dia e da noite, bem como a sua duração, dias longos ou dias curtos, o efeito da deflexão aparente dos ventos e da circulação oceânica, efeito de Coriolis. A velocidade de rotação, tangencial ou linear, varia com a latitude. No Equador, o perímetro é de 40.075 km, como vimos anteriormente. Assim, se vocês dividirem 40.075 por 24 horas, vocês vão obter a velocidade de rotação tangencial na latitude do Equador de 1.669,8 km por hora. A título de comparação, no paralelo 60 graus de latitude, a velocidade será de 834,9 km por hora, praticamente a metade. Por quê? O perímetro no paralelo 60 é de 20.037,5 km. Para vocês executarem este exercício em casa, basta fazer o cosseno de 60 multiplicando o valor de 40.075 km, que é o perímetro equatorial. Vocês vão obter o valor do perímetro no paralelo 60. Um outro exemplo, no polo, 90 graus. O perímetro é zero, porque o polo é um ponto. Logo, a velocidade vai ser zero. Então, para quem está no Equador, a velocidade de rotação tangencial da Terra é 1.669,8 km. Para quem está no paralelo 60, 834,9 km por hora. E para quem está no Polo Sul ou no Polo Norte, é zero. Uma outra forma de falar sobre a velocidade da Terra é a velocidade angular de rotação. E ela é constante. Porque se vocês dividirem 360 graus, que é a volta completa, por 24 horas, vocês vão obter um valor de 15 graus por hora. Que, aliás, nós temos os fusos horários e cada fuso tem 15 graus entre seus limites. Então, a convenção dos fusos e da hora para o planeta Terra também sofre influência, ou considera o movimento de rotação. Então, é bastante simples. Velocidade tangencial ou linear e velocidade angular. Velocidade angular é constante, é 15 graus por hora, porque o dia tem 24 horas. É o tempo que vocês vão ter para darem os 360 graus a volta completa. É importante lembrar ou comentar que o eixo da Terra possui uma inclinação. A figura ao lado está no Christopherson, a figura 2.14. Mostra o plano da órbita da Terra, a eclíptica e a inclinação do seu eixo. Muito bem, em amarelo é o plano da eclíptica e em verde é o plano do Equador. Observem que o plano da eclíptica possui um ângulo de 66 graus e meio até encontrar o eixo da Terra e 23 graus e meio até a perpendicular ao plano da eclíptica, ou anormal a este plano. Então nós podemos, olhando esta ilustração, dizer que o eixo da Terra está inclinado 23 graus e meio a partir da perpendicular ao plano da eclíptica. E o complemento é 66 graus e meio. Essa ilustração, olhando novamente o plano do Equador, nos faz perceber que a inclinação do eixo da Terra se inclina cruzando o plano da eclíptica. Também devo comentar que uma esfera
quando tem rotação, possui eixo imaginário. E a existência do eixo imaginário marca dois polos, o que nós convencionamos de polo norte e polo sul. E tendo o eixo imaginário, tendo os polos, nós vamos ter a divisão da esfera ao meio, o que nós chamamos de equador. Para sua melhor visualização da inclinação do eixo terrestre, observe a figura 2.1c do capítulo 2 do livro Geossistemas, disponível para vocês. Isso facilitará a sua idealização do plano da eclíptica, que é o plano da órbita terrestre ao redor do Sol. O plano da eclíptica, em amarelo, é o plano ideal, imaginário, que conecta a Terra e o Sol. A inclinação do eixo da Terra, 23,5 graus, é um valor adotado didaticamente, pois sabemos que o valor atual da inclinação do eixo da Terra é 23 graus 27 minutos. Diminuindo, devemos também mencionar isso, mas em longa escala de tempo. Veremos a seguir. Destacamos que a inclinação do eixo terrestre ela é fixa, possui um paralelismo axial ao longo do ano, mantendo a mesma inclinação e orientação. E isso vai contribuir na existência das estações do ano. Falando sobre a variação da inclinação do eixo da Terra, obliquidade da eclíptica. Possui um ciclo de 41 mil anos, com uma variação entre a mínima inclinação, que é 22, e a máxima de 24,5 graus. Então, o que nós estamos dizendo é que o ângulo de inclinação do eixo da Terra atualmente é 23,5 graus, ou 23 graus e 27 minutos. Pode ser 22 ou 24,5. Essa variação entre 22 e 24,5 é bastante pequena. Ela é 0,5 segundo de arco ao ano, 47 segundos de arco a cada 100 anos, ou 1 minuto de arco a cada 128 anos. Por isso ela é imperceptível para nós. A obliquidade pode ser entendida como a distância angular entre o eixo da Terra e a normal, a eclíptica, perpendicular ao plano da eclíptica, ou entre a eclíptica e o plano do equador. Mas é comumente utilizado o valor de 23 graus e 27 minutos, ou, melhor falando, o valor entre a normal e o eixo da Terra. É importante dizer para vocês, neste momento, que a inclinação do eixo da Terra, 23 graus e 27 minutos, determina a posição dos trópicos. Os trópicos são linhas pontilhadas nos nossos mapas, nos nossos globos, em que a latitude é 23 graus e 27 minutos norte ou 23 graus e 27 minutos sul. E essas linhas dos trópicos são pontilhadas porque elas não podem ser fixas, porque elas possuem a variação anual, pequena, mas possui uma variação conforme ocorre a variação na inclinação do eixo da Terra. É importante também dizer que a posição dos círculos polares, que também são linhas pontilhadas, não são fixas. Porque se vocês fizerem uma conta simples, 90 graus menos 23 graus e 27 minutos, vocês vão obter a posição dos círculos polares. Vejam que interessante, a posição da região tropical, entre Equador e Trópico, entre a região polar, círculo polar e o polo, é determinada pela inclinação do eixo da Terra. Assim, a variação da obliquidade, a variação da inclinação do eixo da Terra, entre valor menor ou maior, implica em algumas questões. Ela determina o contraste sazonal, pois implica na variação de um aporte de energia. Quanto maior a inclinação do eixo terrestre, imagine, 24 graus e meio,
maior o contraste climático, invernos mais frios e verões mais quentes, em ambos hemisférios. Diminuindo a inclinação, nós vamos ter estações mais amenas. Quanto menor a inclinação, o valor 22 é o menor valor que nós temos, menor será o contraste entre as estações. A obliquidade eclíptica, no seu ponto mínimo, 22 graus, é uma das condições que permite, que facilita a existência, a entrada dos ciclos glaciais. Pois um verão com temperaturas mais baixas é necessário para conservar o acúmulo de neve e gelo sobre os continentes nas latitudes mais altas. É bom lembrar que é no hemisfério norte que nós vamos ter o Canadá, os Estados Unidos, a Europa e a Ásia, grandes porções continentais em elevadas latitudes. E isto é o que vai ser determinante para guardar a neve, e a neve, como é branca, funciona como um espelho para a radiação solar. Então, uma vez formadas as massas de gelo, elas vão contribuir para o resfriamento, refletindo radiação solar por conta do albedo e fazendo com que os ciclos frios e quentes se organizem dentro da variabilidade natural do planeta Terra. São tópicos que veremos com mais complexidade à frente no nosso curso. Juntando o que vimos na aula passada sobre a superfície da zona, podemos então exercitar o cálculo da superfície da zona com a variação da obliquidade eclíptica. Temos 3 exemplos simples aqui. Digamos que o valor máximo da obliquidade seja 24,30, o valor atual é 23,27 e o valor mínimo seja 21,53. O livro Geossistemas apresenta 22 graus. Dependendo da fonte que nós usamos, existe uma pequena variação destes valores. Mas o importante é que vocês podem calcular a superfície da zona para a região tropical, a região temperada e a região polar. Aqui eu simplifiquei. Eu estou sugerindo para vocês a região tropical como uma área entre o Equador e o trópico, a região temperada entre o trópico e o círculo polar, e a região polar entre o círculo polar e o polo. Nós podemos fazer o cálculo para essas 3 áreas para a atual inclinação do eixo da Terra, e vamos obter valores em milhões de quilômetros quadrados. Podemos fazer para a máxima inclinação e para a mínima. E depois, posteriormente, comparar as variações entre a máxima e a mínima para ver percentualmente quanto isso é diferente entre uma e outra. É importante comentar que esta percepção do tamanho, da forma, da escala, dos movimentos do nosso planeta contribui muito na nossa prática de sala de aula. Quanto mais dominamos os movimentos, as suas dimensões, mais fácil fica para nós respondermos as questões, as discussões com os alunos em sala de aula e, claro, fica mais simples de determinados momentos, com determinadas necessidades, simplificar ou não o conteúdo. Sabemos que este não é um conteúdo que será diretamente aplicado na sala de aula nos anos finais do ensino fundamental. Mas sabemos que um professor tem que ter a melhor, a mais bela noção do sistema terrestre para poder ministrar com clareza e com a qualidade que buscamos as ciências da natureza. Novamente, deixo uma lista bibliográfica bastante simplificada, objetiva, que contribui para o entendimento do atual tópico. Bom estudo, até a nossa próxima aula.